Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da ISA Energia, a antiga Transmissão Paulista aqui na Bolsa Brasileira. Vamos falar, pessoal, sobre as perspectivas de longo prazo. Vamos dizer aí também sobre essa grande queda nas ações. Você pega aqui a cotação da ISA Energia, ela vem desabando mais de 10% na bolsa. Será que abriu uma oportunidade de comprar as ações da ISA Energia pensando para longo prazo? Já que o setor de transmissão aqui no Brasil acaba por ser um setor extremamente previsível e acaba por ser o filé mignon para o investidor de dividendos, porque tanto ISA Energia, Taesa, que são as principais transmissoras aqui do país, que atuam 100% na parte de transmissão, que é um setor muito previsível, pagam bons proventos e foi aí recorde de geração de valor para os seus acionistas. A ISA Energia, desde o Plano Real, gerou mais de 20% ao ano na média de rentabilidade. Então já fique comigo até o final, que eu vou revelar um segredo sobre a ISA Energia que poderia fazer a ação dobrar na cotação no longo prazo e ainda retomar os bons proventos olhando para frente. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Claro que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações da ISA Energia. Na realidade, pessoal, não tenho uma empresa especificamente do setor elétrico, tá? É um setor que eu fico muito de olho, porque é um setor muito previsível, paga bons proventos, não traz trabalho, é um setor para clara aposentadoria e para o investidor previdenciário. E para além de uma aposentadoria de qualidade, a energia trouxe um retorno muito bom ao acionista quando você pega desde o Plano Real. Só para fazer aqui para cálculos, ó, lá desde os anos 2000, a ISA Energia chegou a custar 20 centavos na cotação. Hoje ela custa R$ 28. Então, na realidade, tá? A ISA Energia gerou de rentabilidade ao acionista 13.900% desde o Plano Real. Se você colocar isso aqui só em valorização, tá? Eu nem estou considerando aqui o reinvestimento de dividendos. Para quem pegou muito barato as ações da companhia, desde lá dos anos 2000, você conseguiu uma rentabilidade de 10,95%. Eu coloquei aqui, né? 1.300%. Vamos colocar mais um zero. Na verdade, deu mais, tá, pessoal? Erro meu. 20% ao ano só em valorização. E de lá para cá, a ISA Energia pagou um provento médio de 6% ao ano na sua média. Então, na verdade, você conseguiu um retorno embutido na ação de quase 27% ao ano na média. Significa que o investimento, tá? Vamos pegar aqui, ó, calculadora de juros composta investidor 10, um investimento na faixa de R$100 mil nas ações da ISA Energia. Sabe quanto que teria de transformado por longo prazo? Veja lá, apenas R$100 mil rendendo a uma taxa de 27% ao ano na média, numa lupa de 26 anos, significa que o investidor ficou completamente milionário com ações da ISA Energia, tendo mais de 49 milhões de patrimônio, já te rendendo aí um bolão de renda passiva no mês. Porque com o crescimento dos dividendos que você foi reinvestindo, imagina, né, que hoje rendendo ali esses 49 milhões, o clássico 1% ao mês, você já está gerando 400 mil de renda no ano, tá? Claro que a empresa paga numa lupa de semestral. Na verdade, ela paga anual, né? Então, você pode receber uma bolada de 5 milhões de uma vez só. Então, perceba que quem segurou ações da ISA Energia no longo prazo ganhou bastante dinheiro, porque é um setor muito consistente e crescente, né? É um setor, pessoal, que consegue operar com nível de alavancagem mais alto. Como assim, Pablo? Exato. Diferentemente do setor de distribuição e de geração, geração acaba tendo riscos mais hidrológicos, né? Ligado à questão ambiental, questão do clima, competição por preços de energia, então acaba sendo um setor muito mais cíclico. Que, Pablo, quais são essas empresas? Engie Brasil, Axia Energia. Então, você pega ali essas empresas, são mais cíclicas por fato de atuar em geração. Aura Energia, distribuição,
também, por mais que não seja tão cíclico quanto geração, é cíclico. CPFL Energia, você pega uma CEMIG, elas sofrem com alta de inadimplência na PDD, nas provisões para devedores duvidosos, quando o cliente não paga a sua tarifa. Então elas não têm luxo de se endividar tanto. Precisa muito controlar essa dívida. Enquanto as transmissoras, por terem contratos de concessões de longuíssimo prazo e, tecnicamente, as transmissoras, pessoal, ganham pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia contratado, fora que elas têm seus contratos reajustados por índices de inflação, o IPCA e o IGPM. Então perceba que transmissora é só paraíso, porque basta você instalar um poste de transmissão aí, que você já está gerando receita, pessoal. Então assim, é uma empresa que independente do governo, independente do cenário macroeconômico apertado, independente de taxa Selic alta ou taxa Selic baixa, é um setor que sempre vai lucrar. Não é à toa que consegue ter um ROI alto e pode se alavancar mais, pode ter uma dívida alta porque já tem suas receitas totalmente previsíveis, ela já sabe o quanto de dívida que ela pode ter para conseguir honrar com os seus compromissos, tá? Então perceba aí, né, que a ISA Energia é um fenômeno de qualidade aqui na bolsa. Eu só acho que perde para a Taesa. Eu acho que a Taesa tem mais qualidade do que a ISA Energia. Pegando aqui, pessoal, a última análise de resultados da ISA Energia, basta você aqui, ó, em divulgação de resultados, você vai encontrar a parte de central de resultados. Quando a gente vem aqui, ó, em release ou a apresentação, você já vai ter acesso a todos os resultados da ISA Energia. E assim, olhando aqui já de relance no curto prazo, você vai pensar assim, olha que legal, receita líquida da empresa crescendo, pessoal, material, serviços e outros custos da empresa seguem muito controlado, EBITDA aumentando, lucro líquido da ISA Energia segue crescendo, a empresa aí realmente está fazendo um bom trabalho em seus balanços. O problema que eu acho com a ISA Energia, que na verdade é um problema que eu acredito que seja pontual e totalmente reversível, é a RBSE. Pablo, o que é essa tal de RBSE? São indenizações que ela recebe de ativos antigos, tá? E 50% hoje da receita líquida e do lucro líquido da ISA Energia está atrelado a esse contrato que ela ganha com a RBSE. Então, quando esse contrato se findar, que vai se findar no ano que vem, a empresa terá um baque na sua receita pela metade. Então, se o mercado não colocou isso ainda no preço das ações, a gente poderia ter uma queda. Porque, veja bem, hoje o lucro líquido da ISA Energia está na faixa de 2,4 bilhões no ano, o que dá um PL, quando você pega o valor de mercado da ISA Energia e divide pelo PL, divide pelo lucro líquido de 2,4 bilhões, está para um PL de 7. Porém, se a empresa tiver um baque na sua receita de 50%, o lucro dela também vai cair 50%, se ela não conseguir recompor isso aqui com projetos Greenfield do zero ou avançar seus investimentos, né? E aí, consequentemente, você teria hoje um PL alto, de mais ou menos aqui, ó, se você jogar, de 15 vezes. Então a ação estaria cara, ela teria que desabar pela metade para precificar esse cenário de uma queda da RBSE e um tombo no lucro líquido da companhia. Simplesmente a ação da companhia poderia vir para os seus R$14, como já aconteceu no passado. O dividendo também cairia pela metade, mas como o preço caiu, ia ficar elas por elas. Então isso seria possível? É possível. Porém, sendo bem franco com vocês, pessoal, vou ser realista, tá? Eu acho improvável. Por quê? É um risco de você estar pagando um preço e tecnicamente a RBSE acabar frustrando. Porém, a empresa já tem feito investimentos, a empresa já tem se movimentado e ao que tudo indica é que até 2027/2028 ela vai conseguir recompor pelo menos ali uns 80% da sua receita. Tanto que o perfil de amortização da companhia foi esticado. Perceba que ela só tem grandes dívidas para vencer lá para 2030, tá? Então aqui no curto prazo agora, ela já conseguiu dar uma revertida na situação. E até lá, pessoal, ela já pode ter gerado um caixa suficiente para não sofrer esse baque da RBSE. Então, no pior do cenário possível, vamos supor que ela só tivesse uma queda de 20% do resultado. Você tem que pôr isso no preço. Por isso que eu acho que hoje ISA Energia é uma tese que está barata, mas nem tanto, porque você tem essa perspectiva de queda, mas se você olhar para longo prazo, pode ser uma empresa interessante. Não está uma mega barganha, mas também não está cara, está levemente cotada abaixo do valor patrimonial. Isso aqui já te dá uma segurança, né? Para pelo menos aí você conseguir não pagar tão caro na companhia. Mas o sinal bom aqui na empresa é o seguinte, é que mesmo com a queda da RBSE, vamos projetar o seguinte, de que o lucro líquido da ISA Energia continue crescendo a uma taxa conservadora de 6% ao ano.
para os próximos 5 anos. Então, na verdade, se você pensa na ação há 5 anos, pense da seguinte forma: 6% ao ano, ela lucra hoje seus 2,4 bilhões de reais, daqui a 5 anos você teria um lucro de 3,2 bilhões, supondo que ela recompõe a RBSA e cresça a uma taxa mais módica. Então, na verdade, você estaria pagando um PL, hoje na companhia, mesmo com a ação a R$ 28, você poderia estar pagando um PL, preço sobre lucro, na faixa de quanto? Na faixa de 5,7. Se você tem essa expectativa de crescimento na empresa, pode fazer bastante sentido, tá? Tanto de valorização como bons proventos. Se você colocar um PL de 6 vezes daqui a 5 anos, supondo que ela repasse um payout de 50%, você tem um dividendo de 8,3% ao ano na média. E por ser uma empresa de muita qualidade, ela é cotada por múltiplos mais altos na bolsa em relação às mais cíclicas, né? E o que que acontece? Ela poderia custar o seu benchmark, uns 13 vezes, né? Basicamente o Ibovespa aqui no benchmark é 13 vezes para empresas de qualidade. Então, na verdade, ela teria um potencial de valorização, pegando esse lucro mais expressivo no longo prazo. Hoje ela estaria cotada por 6 vezes olhando para 5 anos, teria um potencial de valorização de 116% na cotação. 116%, colocando aqui, ó, uma lupa, né? 116% em 4 anos, supondo de que a empresa vai crescer essa taxa, você tem 21% ao ano na média. 21% ao ano mais 8% ao ano de yield, você tem 29% ao ano na média nas ações da ISA Energia. Então perceba que hoje está barata, olhando por este ponto. Porém, para mim não está de graça. Pablo, quando que para você estaria de graça? Quando esse risco RBSE fosse totalmente precificado. Por mais que a gente tenha uma promessa da companhia de que essa receita será recomposta, eu não acredito em nada, nada é garantido. Por isso que eu prefiro pagar um ágio sobre as ações. Como assim, Pablo, um ágio? Na verdade, um deságio, né? Porque a gente quer pagar abaixo do preço justo. Eu que falei errado. Bom, se ela voltasse ali, ó, para uns 22 a 23 reais, para mim já ficaria mais interessante. Por quê? A 22 reais, a ação hoje ela tem um VPA de 32. Então ela estaria sendo cotada, que é a divisão ali, o VPA, patrimônio líquido pela quantidade de ações. Teria cotada pela quase 0,68 de PVP. Eu já teria muito mais segurança para comprar ISA Energia pensando no longo prazo, mesmo com o risco RBSE, porque esse risco já estaria compensado, já estaria precificado. Só para ela voltar para uma vez valor patrimonial, no pior dos cenários, a ação teria que subir 47% na cotação. E aí pensa da seguinte forma: se o mercado pagar 13 vezes de PL nela, e ela tá valendo ali na bolsa seus 22 reais, 13 vezes lucro, considerando o lucro líquido atual da companhia, que fica aqui, né, de 2,4, supondo 3,3 bilhões para os próximos 5 anos, ela deveria valer 42 bi. Então, para eu que paguei barato, qual que é a quantidade de ações aqui no caso da TRPL, né? A antiga TRPL, hoje é ISA Energia, mas eu ainda chamo de Transmissão Paulista. 42, então vamos colocar aqui 4.280, supondo um lucro de 4 bilhões, né? Ou supondo aí, consequentemente, um valor de mercado, porque se a ação ali viesse abaixo do valor patrimonial de novo, ela ficaria bem descontada. E supondo que o mercado simplesmente desabasse a empresa, então você teria um valor de mercado bem mais reduzido aqui na companhia, né? Então assim, pessoal, no pior dos cenários, vamos supor hoje está 19 a 22. 22 multiplica pelo número de papéis, valor de mercado 14,4 bilhões. Aí sim seria um preço interessante. 22 dividido por 32, você tem 0,68 de preço sobre valor patrimonial. E aí 1 dividido por 0,68, a gente viu que o potencial de alta seria de 47% na cotação, apenas para ela bater o valor patrimonial por ação. Mas o X da questão é, eu pagando mais barato a 22 reais, eu também aumento o meu yield, porque veja bem, se ela simplesmente voltar a 14 bilhões de valor de mercado, e eu divido por um lucro de 3 bi nos próximos 4 anos, eu tenho um PL de apenas 4 vezes. E aí, 1 dividido por 4,66 vezes payout de 50%, olha o meu dividendo, já subiu bem, 10,7% ao ano, fora a expectativa de valorização do papel. Só para ela bater o benchmark, 13 dividido por 4,66, para além do valor de patrimonial bem depreciado, você tem um potencial de alta de 178% numa lupa de 4 anos. E aí 178% em 4 anos te daria 28% ao ano na média,
28 somado a um yield de 10, olha o retorno, quase 40% ao ano, só do fato de eu ter pago, em vez de ter pago hoje 28, pago 22. Quando alguém está pagando 28 hoje, está assumindo um retorno provável de 29, 28% ao ano no médio prazo, enquanto quem paga 22 pode assumir um retorno provável de 38 a 40% ao ano na média. Então perceba que o preço que você paga dá muita diferença, fora a sua renda passiva, né? Porque hoje pagando aí seus 7 vezes de PL, você vai ter no máximo um dividend yield de 7%, que é o yield que a gente está vendo hoje em tela. Agora, para o investidor que espera ficar mais barato, pode ter um yield maior. Então assim, pessoal, para mim hoje a energia tá barata? Tá barata. Pode gerar uma boa rentabilidade, mas não é uma mega barganha. Mega barganha para mim seria os R$22, porque eu sei que esse fator da receita da RBSE é pontual. O problema é que eu quero pagar um preço que justifique esse risco para que eu tenha uma boa rentabilidade de vinda dos dividendos e também uma boa valorização. Tá bom, Pablo, mas e pelo PEG ratio não? E pelo valor intrínseco do Warren Buffett? Será que não tá barato? Porque você já nos disse aqui no canal que o valor intrínseco funciona muito bem para empresas de muita qualidade, como a ISA Energia, como a Taesa. Bom, vamos verificar agora o LPA, pegando aqui, né, a quantidade de ações, 2.450 dividido por 658, na verdade você tem um LPA de 3,72. Então, se a gente pegar aqui, né, este LPA, o Buffett exigiu uma taxa de 12% ao ano na média, e a ISA Energia, pegando o payout e multiplicando pelo ROI médio longo, o ROIC, né? A gente pode olhar para a ROIC, porque é uma empresa que tem dívida, né? Então a gente olha aqui inteiramente para o indicador retorno sobre o capital investido. O ROIC médio da ISA Energia é de 16% ao ano na média. Então, tecnicamente, 1 menos o payout de 0,50 vezes ROI, 1 menos 0,50, ROI médio, ROIC, né, de 16% ao ano. O lucro dela pode crescer a uma taxa de 8% ao ano na sua média, tá? Então, olha só que legal. Aí você faz aqui pela fórmula do Buffett, 12, né, menos 8, vamos arredondar aqui para 8, você tem uma diferença de 4. O LPA a gente viu que é de 3, né, e 40, 3,35, que seria o LPA justo aqui da ISA Energia. Dividido pela diferença da razão do Buffett, né, menos a taxa de crescimento da companhia, que a gente viu que é de 8% ao ano, você tem 4. Então, pegando aqui este LPA de 3,40, 3,30, dividido por 0,04, você tem um preço justo na ação de, tecnicamente, R$ 85. Dividido por este preço atual, de 28, você tem um upside de 200% nas ações. Agora, para quem pagar aqueles R$22 que eu falei, que é o preço do caos para minhas energias que eu voltaria a ficar de olho, olha o retorno total, fica em 300%, já sobe de 200 para 300 só do fato de você pagar mais barato. Pablo, falta muito para a ISA CTEP, o ISA Energia cair para esse preço? Não tanto. Se você colocar 22 dividido por 28, a ação teria que simplesmente cair uns 21%. Isso já traz uma diferença substancial no retorno total, tanto advindo dos proventos como na própria valorização do papel. Só para ele ser cotado na média histórica, a ação já teria que subir 100% a mais, só do fato de você esperar pagar um pouco mais barato. Por isso que eu não tenho pressa, tá? Eu acho que vai aparecer momentos melhores se a empresa tá barata, porém não vejo tanta pechincha assim. Tanto que eu tenho focado minha carteira no setor bancário, que eu acho que tá com muito mais assimetria. Mas o setor elétrico é um setor que vai e vem, eu fico de olho, porque é um setor que eu quero colocar na carteira e como grandes posições, porque são empresas muito previsíveis. Taesa Energia, CPFL, Axia Energia, é um setor ótimo. O que tá faltando aí para mim é o preço, né, a acabar ficando um pouco mais convidativo. Mas sim, ambas estão baratas, tanto ISA Energia e Taesa, olhando para uma lupa de longo prazo. O fato de eu pagar mais barato ainda vai me garantir um retorno melhor e um pagamento de proventos mais elevados, olhando para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí, pessoal, se vocês têm ações de ISA Energia e qual é a expectativa de longo prazo. Em particular, não tenho na carteira, mas é uma empresa que eu sigo de olho abaixo dos R$23, porque poderia sim fazer parte, olhando para longo prazo, tanto para bons proventos e também para um potencial de valorização e rentabilidade interessante, olhando para o futuro. Agora estou de olho nas distribuidoras, que eu acho que está mais barata. Se as transmissoras ficassem muito baratas, eu daria prioridade para elas, porque a qualidade delas acaba sendo aí imensurável. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!